Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Prepare-se, torcedor, porque o que está acontecendo nos bastidores do futebol brasileiro é simplesmente inacreditável. Uma decisão tomada pelo Tribunal Esportivo promete mudar completamente o rumo das próximas rodadas do Brasileirão e até da Libertadores. E o protagonista dessa polêmica é ninguém menos que Vitor Roque, atacante do Palmeiras, que foi punido com 8 jogos de suspensão por causa de um meme publicado após a vitória sobre o São Paulo. Isso mesmo, um meme. Um simples post que virou o estupim de uma das decisões mais controversas da temporada. A sentença ainda não foi oficialmente anunciada, mas já foi protocolada e confirmada nos bastidores da CBF e valerá tanto para o Campeonato Brasileiro quanto para a Libertadores. O clima no clube é de revolta total, e a torcida, claro, está em choque com mais um episódio que parece ter endereço certo. Nos corredores da academia de futebol, após a goleada sobre o Juventude, o assunto tomou conta. Dirigentes, jogadores e até funcionários ficaram sem acreditar quando souberam da decisão preliminar do tribunal. O Palmeiras tem até amanhã de terça-feira, o prazo final para a oficialização da punição, para apresentar sua defesa e tentar reverter o caso. E o mais curioso é que o tribunal considerou o meme como uma conduta provocativa e antidesportiva. Uma justificativa que está sendo vista como absurda até mesmo por juristas do esporte. Fontes próximas à diretoria revelaram que o clube está disposto a recorrer até a FIFA, se necessário, para corrigir o que todos chamaram de um escândalo jurídico. Afinal, punir um atleta com 8 jogos por algo que sequer ocorreu dentro de campo levanta uma pergunta inevitável. O futebol brasileiro perdeu a noção do que é justiça esportiva? Enquanto o Palmeiras se prepara para recorrer, os conselheiros mais influentes do clube começaram a pressionar a diretoria a adotar uma postura mais firme. Alguns deles foram ainda mais longe, defendendo que o time sequer entre em campo, caso a punição seja mantida. Isso mesmo. Existe quem acredite que só uma atitude radical pode expor o tamanho da incoerência dessa decisão. E o mais alarmante é que esse tipo de punição abre um precedente perigoso. Porque se um meme pode tirar um jogador de campo por 8 partidas, o que vem a seguir? O clima nos bastidores é de total indignação. A presidente Leila Pereira, segundo fontes internas, teria convocado uma reunião de emergência com o departamento jurídico e com o técnico Abel Ferreira para definir os próximos passos. Abel Ferreira, por sua vez, está visivelmente preocupado. O técnico português sabe que perder Vitor Roque por 8 jogos pode custar caro, especialmente na Libertadores, onde cada partida é decisiva. O atacante vinha sendo peça fundamental no esquema ofensivo do Verdão, trazendo velocidade, intensidade e poder de decisão. Sem ele, o planejamento do time para as fases finais da competição pode desmoronar. Fontes próximas ao elenco revelaram que o clima entre os jogadores é de revolta, mas também de união. Há um sentimento coletivo de que o clube está sendo perseguido e que chegou a hora de dar uma resposta dentro de campo e fora dele. Abel já teria pedido à diretoria uma solução imediata e garantiu que, se necessário, mudará todo o planejamento tático para não deixar o time desamparado. O caso de Vitor Roque, que começou com um simples meme, se transformou em um símbolo do que há de errado no futebol brasileiro: a falta de critério, a desigualdade de tratamento e o poder exagerado de decisões que parecem mais políticas do que esportivas. O Palmeiras, por sua história e representatividade, se vê novamente na linha de frente de uma batalha por justiça. Agora, a pergunta que fica é: até onde o clube está disposto a ir? Vai aceitar calado ou vai peitar o sistema? A diretoria promete recorrer até as últimas instâncias, inclusive a FIFA, e não descarta expor publicamente os bastidores dessa decisão. E você, torcedor, o que acha? O Palmeiras deve aceitar essa punição absurda ou mostrar sua força e não entrar em campo até que a verdade seja restabelecida? Comente aqui embaixo, compartilhe esse vídeo e faça sua voz ser ouvida. Porque no fim das contas, o futebol é do povo, e não dos tribunais. Abel aplaude Bruno Rodrigues e usa atacante para dar recado à torcida: quando está do nosso lado somos F. Um dos personagens na goleada do Palmeiras sobre o Juventude por 4-1 neste sábado, 11 no Allianz Parque pelo Brasileirão, o atacante Bruno Rodrigues foi utilizado por Abel Ferreira para dar um recado aos torcedores. Novidade entre os titulares: Bruno Rodrigues sofreu 2 graves lesões nos joelhos desde que chegou ao Palmeiras, em dezembro de 2023.
Neste sábado, 11, o atacante encerrou um jejum de quase 2 anos sem balançar as redes e se emocionou na comemoração. Na entrevista coletiva, Abel Ferreira não economizou elogios ao jogador de 28 anos, que fez apenas a sua 5ª partida com a camisa do Palmeiras. O Bruno Rodrigues é tudo aquilo que eu acredito no futebol e na vida. Quando nos xingam, quando nos tratam mal, quando as coisas não estão como nós queremos, quando dizem que estamos em final de ciclo, quando dizem que já não prestamos. Quando partimos um joelho, quando partimos 2 vezes o joelho, quando tem que ser operado pela 3ª vez. Quando você está para ir ao Mundial, mas ouve que não pode ir porque tem que ser, novamente, operado, disse o treinador. Isso é tudo aquilo que eu acredito. Trabalho, resistência e resiliência. Esse é o maior talento que alguém pode ter, resiliência para, nos momentos difíceis, manter os pés no chão e não dar trunfos a ninguém. Ser fiel aos valores que ele acredita, que é tudo que eu acredito no futebol e na vida. Tudo que ele passou é o que eu acredito. Não cheguei aqui por ser filho de pais ricos. Subi a pulso na minha carreira como jogador e como treinador. Cheguei à custa de muito trabalho e sacrifício. Ouvi coisas que não gostei, mas nunca duvidei do que sou capaz. Nem ele, Bruno Rodrigues. Por isso disse aqui, eu gosto muito de jogar com vocês. Eu disse aqui que ele só ia jogar em janeiro. Eu falava para ele a mesma coisa. É para não criar ansiedade nem expectativa. As coisas foram bem feitas, mas o mérito é todo dele, elogiou Abel Ferreira. A situação de Bruno Rodrigues inclusive foi utilizada pelo treinador para mandar um recado aos torcedores do Palmeiras, principalmente a Mancha Verde, principal organizada do clube. Claro que é bonito ver um estádio cheio, como foi hoje. Vemos o todos somos um. Quando as coisas estão bem, não preciso ver o todos somos um. A onda leva. Não é aí que eu preciso da nossa torcida ou da Mancha Verde. Preciso deles nos momentos difíceis, como quando perdemos para o Corinthians. Ali contamos com os que estão dentro do CT, que nunca abandonam. Quando vejo esse espírito de hoje, acho normal, e meus jogadores também. Se o Palmeiras quer ser diferente, se a Mancha Verde quer ser diferente, se os nossos torcedores querem ser diferentes, é nos momentos difíceis que precisamos deles. É aí que precisamos deles. É igual à nossa vida. Quando está tudo bem em casa, não precisamos de uma mão, só precisamos continuar. Precisamos de alguém que nos ajude, que dê palavras de incentivo nos momentos duros. Não o contrário. Quando estamos mal, sabemos que temos que continuar a trabalhar, cobrou. Como foi o caso do Bruno Rodrigues. Seria fácil para mim dizer, Barros, empresta esse jogador, se calhar nem vai jogar, manda para qualquer lado. Não foi isso que fizemos. Nós cuidamos e abraçamos. É isso que eu espero dos torcedores em todos os momentos, sobretudo nos difíceis. Quando a Mancha Verde está do nosso lado, somos fodas mesmo. Sinto arrepios como foi hoje. Eles sabiam que precisávamos ganhar, mesmo com todas as ausências e com a força da torcida. Ninguém sentiu falta das ausências. Vimos o Palmeiras, o todos somos um. É isso que eu espero da nossa torcida. Mas aplaudir agora, dizer que somos os melhores, é fácil. Eu digo aos meus jogadores, atenção aos elogios, são impostores. Lembram do que disseram de nós quando perdemos para o Corinthians? É o que eu digo para eles, finalizou. A Abel confirma a permanência de Bruno Fuchs no Palmeiras e zagueiro reage. Treinador confirmou que o clube vai adquirir o camisa 3 em definitivo. O técnico Abel Ferreira revelou, após a goleada do Palmeiras sobre o Juventude, neste sábado, 11, no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, que o clube ficará com o zagueiro Bruno Fuchs, que pertence ao Atlético de forma definitiva. Atualmente, o vínculo de empréstimo do camisa 3 com o Verdão se encerra em dezembro. É um zagueiro com uma saída de bola absurda, com uma calma também extraordinária. É um jogador que nós gostamos e que vamos continuar com ele, afirmou o treinador palmeirense. Vou fazer aqui uma comparação em relação ao jogador que foi nosso aqui, que era o Luan. A capacidade técnica desse jogador é acima da média para zagueiro. Um jogador que tem uma saída de bola absurda. Se calhar, no último jogo contra o São Paulo, era mais fácil meter um centroavante, e o treinador meteu um zagueiro. Essa é a minha função, ser treinador, fazer as escolhas. É perceber que eles nos podem garantir mais em determinado momento do jogo, o que é que o jogo está a pedir. E ele tem essa característica, elogiou Abel. Na zona mista, ao saber sobre o que disse o treinador palmeirense, Bruno Fuchs demonstrou felicidade e afirmou saber em primeira mão sobre o que disse Abel Ferreira em relação à sua permanência no Palmeiras. Notícia em primeira mão essa, risos. Se ele, Abel, falou está falado, então fico muito feliz, contente, vou ver isso aí depois, falou o zagueiro do Verdão.
O resultado fez a equipe de Abel Ferreira chegar aos 58 pontos e abrir 3 de distância do Flamengo, segundo colocado. E agora, torcedor palmeirense, eu quero saber a sua opinião. Você concorda com o recado que o Abel mandou para a torcida? Será que o Todos Somos Um realmente aparece nos momentos difíceis ou só quando o time vence? Deixe aqui nos comentários o que você achou das palavras do treinador e se acredita que essa união entre time e arquibancada pode levar o Verdão a mais um título no Brasileirão. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do Palmeiras. Avante palestra!